Nós vamos abrir nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 1. Hoje, culto de oração e estudo das Escrituras. Nós vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Louvado é o nome do Senhor. Vamos cantar um pedaço de um cântico, né, que a gente pode achar. Um cântico bem antigo que a gente cantava, né? É um corinho só, mas vamos cantar ele. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós marcamos essa noite, nós reunirmos para louvarmos o nome do Senhor Jesus. E nós vamos estudar nessa noite. Eu olhei a hora, nem me lembro da hora. No capítulo 1 de Colossenses. Paulo vai escrever uma carta a uma igreja que ele não conheceu, né? Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele não foi o pregador dessa igreja, né? Não foi o pastor dessa igreja, como um pastor local, mas influenciou muito a fé dos irmãos aqui da igreja de Colossos. Ele vai falar de alguns irmãos aqui, né? Ele vai falar sobre o pastor de Colossos, que no versículo 7 diz que foi Epáfras quem foi o pastor ou aquele que implantou a igreja de Cristo na cidade de Colossos. Paulo está escrevendo essa carta provavelmente entre o ano 60 e 61 da era cristã, né? Ali no período já que Paulo se encontrava preso. Então ele está escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Colossos, uma cidade pobre. Nesse período aqui a cidade de Colossos está pobre, necessitada, ficava em média de 156 quilômetros, se não me falha a memória, de Éfeso, que era considerada uma das cidades mais fortes da Ásia Menor. Então Paulo não teve a oportunidade de conhecer esses irmãos, mas ele vai testificar algumas coisas sobre a fé desses irmãos. Eu não me lembro se a senhora tem alguma coisa já escrita sobre essa carta. Acho que a gente já estudou ela em casa particularmente, não me lembro agora. Não, foi a carta da igreja de Tessalônica, né? Essa daqui eu não me lembro se a gente estudou ela a finco mesmo. Nós não vamos entrar muito na exegese do texto por causa do horário. Nós vamos ser bem rápidos e sucintos só para nós compreendermos algumas coisas importantes aqui no capítulo 1. Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É bom nós notarmos e lembrarmos que a palavra apóstolo, né,
significa aquele que é enviado. Nós temos hoje muitos apóstolos hoje. Pessoas que se dizem ser apóstolos, outros apóstolas e assim por diante. Mas é interessante notarmos que Paulo ele cumpriu o ministério apostólico. Paulo cumpre o ministério que Cristo o chama, ele foi enviado. Como no capítulo 13, a Bíblia diz que em Antioquia foi Paulo e Barnabé enviados. No capítulo 14, a Bíblia apresenta Paulo e Barnabé como apóstolos, que são enviados pela igreja de Antioquia. E nós vemos a diferença do apostolado de Paulo, dos apóstolos da época de Jesus, para os apóstolos atuais. Porque os apóstolos atuais não são enviados, mas ficam na sua igreja, né, como que regendo a sua igreja. Não são enviados a nada, a não ser ter o próprio título de apóstolo. Mas nós observamos a história, a vida de Paulo e dos demais apóstolos que foram enviados, que fizeram o reino de Deus. Quando nós olhamos para a história de João, nós vemos que o apóstolo João, apesar de ter sido um dos pastores da igreja de Jerusalém, mas a história nos mostra também que João foi pastor da igreja de Éfeso. João pastoreou outras igrejas, João implantou outras igrejas, João pregou em outras igrejas, né? Então Paulo se apresenta dizendo, olha, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. O que Paulo está dizendo foi Deus quem me constituiu apóstolo. Deus me enviou como apóstolo. E como a gente sabe disso? Como eu disse, Atos capítulo 13. Né? Aí diz assim, aos santos... Hoje eu estava ouvindo um pastor, e só algo que me chamou muita atenção. Né? Antigamente nas Bíblias, eu não sei se essa daqui está escrita, não sei se da senhora, está escrita Evangelho de São João, né? Evangelho de São Mateus e assim por diante. Eu me lembro que a hora que eu estava voltando do trabalho agora, eu estava ouvindo um pastor, não um pastor muito respeitado, e aí ele leu um texto, mas agora deixa eu lembrar de onde foi, Mateus. E ele abriu e lembro que ele disse, abra a vossa Bíblia no Evangelho de São Mateus. Eu me lembrei disso, eu falei assim, poxa vida, que respeito que os nossos irmãos tinham para com os santos do passado, né? Aqueles que traduziam não têm muito esse respeito hoje, porque no passado os irmãos se chamavam de santos. Paulo está escrevendo, né, aos santos da igreja de Colossos. Observe que Paulo está citando os irmãos como santos, a sua diz? São Mateus, São João, São... Não diz isso. As traduções mais antigas já dizem, né? São Mateus, São João e assim por diante. E aqui Paulo está tratando os irmãos como santos. Porque nós somos santos neste mundo. Santo não é aquele que é feito de barro, de gesso, qualquer outra coisa, colocado numa igreja. Santo é aquele que foi lavado, remido, justificado, perdoado, salvo por meio de Cristo. Ele diz assim, aos santos e fiéis. Primeiro, né, vamos lembrar que a palavra santo significa aquele que é separado. Separado da onde? Do mundo, né? Do mundanismo, dos pensamentos malignos. Por quê? Porque a sua mente, a sua vida foi regenerada pelo sangue de Jesus. E agora nós não vivemos mais como o homem passado, com os nossos pecados, com as concupiscências dos nossos corações. Nós não vivemos mais dessa forma. Mas nós fomos transformados pelo Evangelho. Nós nascemos de novo, como o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra. E agora, santos, ou seja, nós somos separados deste mundo. Nós não fazemos parte deste mundo. Eu vejo, não significa que por causa de eu não fazer parte desse mundo, eu não tenha que cumprir os meus deveres sociais para com este mundo. Isso não significa isso. Mas significa que eu não ando mais nas concupiscências, nos desejos da minha carne. Porque
Agora eu sou nova criatura, eu fui feito novo, eu renasci em Cristo. Como diz em Efésios capítulo 2, eu estava morto em pecados e ofensas, mas agora eu fui chamado para uma nova vida, para viver uma nova vida, para andar em santidade. Então por isso que Paulo está dizendo, e a Bíblia me dá o direito, de chamar os irmãos de santos. Santo é aquele que é apartado, e ele continua dizendo, e fiéis irmãos em Cristo. Ou seja, nós precisamos, nesse mundo atual, sermos santos e fiéis em Cristo. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos homens e mulheres que morreram, perderam a sua vida por amor ao Evangelho e não renunciaram a Cristo, não se apartaram de Cristo. Não é como essa geração que por qualquer motivo ou besteirinha está se apartando de Cristo, por causa de um cigarro, de uma bebida, da prostituição, do sexo e assim tantas outras besteiras banais, as pessoas estão apartando de Cristo. Dizendo, não, mas eu amo, Jesus conhece meu coração. Jesus entende meu coração. E essa historinha de Jesus entender o meu coração não me dá margem para pecar. Não me dá margem para viver no erro. Não me dá margem para me andar no desejo da minha carne. Aí que é pior. Se Jesus conhece meu coração, como alguns têm essa desculpa, eu preciso tomar cuidado com o meu coração. Porque a Bíblia deixa bem claro em Mateus capítulo 15 que do meu coração procede as piores coisas da vida. Os homicídios, os adultérios, a prostituição, a mentira, o ódio. Tudo procede do meu coração. A Bíblia deixa bem claro que enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Eu não posso admitir que a minha vida seja regida pelo meu coração. Não posso admitir isso. A minha vida não pode ser regida pelo meu coração. Porque o meu coração, como eu trabalhei hoje o dia todo, pede descanso. O meu coração pede, poxa vida, não vá no culto, não faça culto, senta. Senta, relaxa as pernas, você ficou o dia todo, você andou cerca de 15, 20 quilômetros, você correu o dia todo, você trabalhou o dia todo. Senta agora. O meu coração pede isso. Só que eu não posso ouvir a voz do meu coração. Eu preciso olhar para as Escrituras. Reconhecer nas Escrituras o caminho da verdade. Reconhecer dentro das Escrituras a santidade que eu preciso. Porque meu coração pode dizer assim, ah, não é pecado não. Não tem problema não. Ah, um pouquinho não vai fazer mal. Um pouquinho não faz mal. Mas e as Escrituras? Diz o quê? As Escrituras deixam bem claro, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quando Paulo vai escrever à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, acerca do uso do véu dentro da igreja de Corinto, que era um costume da época, Paulo deixa bem claro no final daquela passagem, dizendo assim, olha, se alguém quiser ser contencioso ou arrumar contenda, porque havia um problema da igreja de Corinto, que as mulheres não queriam mais ser submissas aos maridos, como é o trabalho de hoje. Se eu prego que a mulher deve ser submissa ao marido, e o marido deve dar a sua vida, se for possível, pela sua esposa, pelos seus filhos, eu vou ser chamado de machista e tantas outras coisas. E Paulo estava enfrentando esse problema na igreja de Corinto, dizendo assim, tem problema aí. Tem mulher que não quer usar véu porque ela acha que está no mesmo patamar que o marido. Porque o véu costumava ser um sinal de submissão ao marido. E Paulo deixa bem claro, se alguém quer arrumar contenda, quer ser contencioso dentro da igreja, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Ou seja, a minha vida não pode ser regida por aquilo que eu penso. Imagina uma mulher, isso há 2000 anos atrás, em toda a cultura, sabendo que na cultura, no costume deles, uma mulher tinha que usar véu por respeito ao marido, uma mulher dizendo assim, eu não vou usar, porque diante de Cristo nós somos a mesma pessoa.
somos o mesmo, somos iguais, como diz a Bíblia. Em Cristo não há homem, mulher, macho, fêmea, judeu, grego, qualquer outra coisa. Mas nós precisamos reconhecer o nosso papel dentro da palavra de Deus. Apesar de sermos iguais, a Bíblia me impõe papéis dentro da palavra. Para mim, marido, ser zeloso pela minha casa, cuidar da minha família, ser o protetor, o provedor, o instrutor da minha casa. Eu preciso instruir os meus filhos, as minhas filhas no caminho do Senhor. E eu preciso também ser aquele que vai ser o intercessor do lar. Então há 4 papéis bem distintos na Bíblia para o homem, que é o protetor, o provedor, o sacerdote e o intercessor. Eu preciso cumprir esse papel. Como para a mulher também. Há papéis dentro das Escrituras. Para salvar, Deus salva homem e mulher indistintamente. Mas nós temos papéis, como para os filhos. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos vossos pais, que é o primeiro mandamento como um bênção, ordenança de bênção sobre os filhos. Então o filho quer ser abençoado, honre o pai e a mãe. Obedeça os pais. Né? Aquela história que eu sou santo e fiel, mas eu tento achar brechas para o meu pecado, não vale nas Escrituras. Isso não é compatível com as Escrituras. Não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é aquilo que a minha mente gere, mas o que as Escrituras me declaram. E o que as Escrituras me declaram? Que eu devo ser, primeiro, santo e fiel. Isso indiferente. Eu preciso ser santo e fiel. Ser santo, na raiz da palavra, é separado mesmo. Eu preciso ser separado e fiel em tudo. E Paulo vai... A gente está no 2º versículo. Sim. Que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Né? Deixa bem claro as Escrituras que Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai quando nós somos santos e fiéis. Então Deus só pode ser nosso Pai se nós formos santos e fiéis. A Bíblia diz que Deus condenará os infiéis. Quanto aos infiéis, a sua parte é o lago de fogo, que é a segunda morte. Olha aí que interessante. Quanto aos infiéis. É uma coisa que a gente às vezes não para pensar, analisar o texto, mas a Bíblia deixa bem claro para nós. Quanto aos infiéis. Não está dizendo de um infiel no casamento. Também. Mas está falando do seu relacionamento com Cristo. Se eu for infiel com Ele, a minha parte será o lago de fogo. Né? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Amém? Vamos continuar? Paulo vai fazer então agora a sua ação de graça para com essa igreja. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo diz o quê? Desde que eu ouvi a vossa fé e o amor que vocês têm. A fé com obras, né? Aqui eles estão praticando a fé com obra. Né? O amor deles aqui não é de só dizer, irmão, eu te amo, e você se vira na sua vida. Não, não, não. O amor aqui não é um amor fingido, né? É um amor verdadeiro, né? É a caridade. A caridade é o amor com amor demonstrativo, né? Então, essa é a caridade. Não está caridade. Não está escrito caridade. Então, leia pra gente o versículo 4.
Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então, aqui, caridade que tem para com todos os santos é o amor que cuida, o amor gerencial que gera bondade para com os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que em vós está preservada nos céus. Olha que interessante o pensamento da igreja cristã na época de Paulo, de Jesus. O pensamento dos irmãos era bem claro. Os irmãos não pensavam em coisas fictícias, terrenas. A intenção da igreja aqui não era viver uma vida abastada, como a igreja atual vem pregando, como a igreja brasileira atual vem dizendo que o cristão tem que ser abençoado, o cristão vai ser rico, vai ser próspero, você vai prosperar em tudo, porque Deus é dono de tudo e você vai prosperar em tudo. Não. A Bíblia diz que a esperança deles estava preservada nos céus. Eu me lembro que Jesus disse certa feita, né? Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A minha pergunta é, aonde está o nosso coração? Não vou nem perguntar o nosso tesouro, mas aonde está o nosso coração neste momento? O nosso coração está nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Será que a igreja brasileira está parecendo a igreja da época dos apóstolos? Vamos botar em geral. E eu não estou só dizendo de igreja neopentecostal, não falei nem de igreja neopentecostal. Eu estou falando de igreja pentecostal, tradicional, batista, todas. Aonde está o coração da igreja atual? Eu me lembro que Paulo vai escrever então para os Gálatas dizendo assim, me admiro que com depressa tem passado daquele que vos chamou a graça para outro evangelho. Isso é outro evangelho. Ele deixa bem claro dizendo, senão que há alguns naquela época eram alguns, hoje a maior parte é isso. É raramente nós ouvirmos uma palavra que fala sobre a cruz, sobre a justiça de Deus, sobre o terror que virá sobre os infiéis no futuro. Raramente nós ouvimos falar sobre justificação, mas nós estamos muito ouvindo falar. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração tal. Essa é a geração que vai conquistar. Essa é a geração que Deus vai bradar na terra. Essa é a geração. Não. Nós temos que ser a geração que aguarda no Senhor, que esteja satisfeita em Cristo. A minha geração não se satisfaz em Cristo mais. A palavra da cruz tem se tornado vazia em nossos púlpitos. Ninguém se comove mais com a mensagem da cruz. Ninguém mais chora por ouvir a mensagem da cruz. Ninguém mais chora de ouvir os terrores que Jesus passou na cruz. E aí, gente, eu como pastor sempre ouço, vou pregar expositivamente para quê? Se já está escrito lá, eu preciso arrumar um negócio. Arrumar o quê, filho do Satanás? O que você vai arrumar? Você vai colocar o rabo do diabo no meio da história. O chifre do cão no meio da história. Faz como disse o pastor Napoleão Falcão, deixa as escrituras falarem. As próprias escrituras falam a nós. O que nós fazemos aqui é pregarmos as escrituras e nada além das escrituras. O que nós estamos fazendo é ensinar somente as escrituras, é aquilo que os reformadores fizeram, sola escritura. Ensina só as escrituras. Vamos pregar só as escrituras. Vamos ensinar só as escrituras. Como disse o pastor Napoleão Falcão, não existe avivamento que o homem consiga produzir. Quem pode produzir avivamento na igreja é as escrituras.
ela que aviva o crente, que traz alegria ao coração do crente. Aí eu escuto, não, porque só ler ali. Não, irmão. O problema de não ler é o que o povo está fazendo aí. Colocar coisas que as Escrituras não diz. Pega textos que não é para a igreja, mas promessas que Deus fez a Israel no passado e já se cumpriram, e tenta trazer para a igreja. Olha, tá vendo? Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. E aí eu vejo Jesus dizendo assim, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. No mundo vocês terão aflições. Aí pessoas sem o mínimo de responsabilidade, pessoas irresponsáveis, pegam um texto de João 10:10, que diz o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá vendo? O diabo rouba, mata e destrói. Não tem nada a ver do diabo ali ainda. Ali é o falso pastor ali mesmo. O mercenário que a Bíblia diz. E vida abundante ali não é uma vida de riqueza. Não é uma vida endinheirada. Né? É uma vida satisfeita em Deus. Quando nós temos vida satisfeita em Deus, nós podemos fazer como fez o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os produtos da oliveira mintam, nos corrais não haja gado, todavia. É interessante, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, ou seja, terei muita grande alegria no Deus da minha salvação. A igreja tem que ser contente, satisfeita nisso, porque nós precisamos ter alegria no Deus quem nos salvou, no Deus quem nos regenerou. Então diz assim, olha, então Paulo está dizendo, olha, eu dou graças a Deus por vós, no versículo 4, ao ouvir da vossa fé, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, das boas novas. Da onde vocês estão ouvindo? Do Evangelho. Da onde vocês estão comendo? Do Evangelho. É de sonho, de visão, revelação? Não. A igreja brasileira foi enganada há muito tempo por sonhos, visões, revelações. Não, eu tive uma revelação aí, irmão. E é desse jeito agora. Vamos para as Escrituras? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Né? Então, observe que nossos irmãos aqui estavam felizes por aquilo que ouviram do Evangelho, das boas novas, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. O que está produzindo fruto e crescendo? Vamos lá? Vamos lá, irmãos. O testemunho deles? Não. Que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. O que está produzindo? Volta no versículo 5. Fruto. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O que produz fruto e cresce na igreja? Evangelho. Hã? Palavra do Evangelho. Palavra do Evangelho. O Evangelho que frutifica, faz crescer fruto. Né? Então, eles estão praticando a palavra, está frutificando. Então, os irmãos aqui estavam produzindo fruto, mas não só lá. Diz assim, olha, como também em todo mundo, naquela época em todo mundo que eles conheciam ali, que Paulo está citando aqui onde que ele conhecia, está produzindo fruto e crescendo. É esse o poder do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? O que produz fruto e crescimento numa igreja não é milagre. Nós cremos em milagre. O milagre confirma realmente que Deus está em nosso meio, né, através da sua palavra. Nós cremos em milagre. Mas o que produz fruto e crescimento é a palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um crente sem Bíblia não vai produzir fruto e crescimento. Mas eu oro bastante. Mas é a palavra.
Pastor, mas eu não sei ler. Tudo bem, não sabe ler. Mas está ouvindo e obedecendo aquilo que está sendo dito? Por isso que nós precisamos de pastores fiéis às Escrituras. Que pega versículo por versículo e vai explicar aos irmãos. Ó, irmão, é assim, assim, assim e assim. Porque tem muito irmão que passa, como a gente já fez no passado muitas vezes, passa, blá, 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 a verdade, amém. Né? Por isso que às vezes tem alguns irmãos que talvez não saibam ler, não saibam entender as Escrituras corretamente e precisam de pastores fiéis que preguem expositivamente, que vão pregar versículo por versículo explicando aquilo que está dizendo. Então, o que vai produzir fruto na vida desse cristão não é oração, não é o tempo de jejum que ele vai passar. Aí eu jejuo bastante, eu oro bastante. Que bom, mas o que vai produzir fruto e crescimento na sua vida não é a sua oração, não é o seu jejum, mas é o Evangelho, as boas novas de Deus. Né? Está produzindo fruto e crescimento tal como acontece entre vocês, né? Desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha aqui que interessante. Eu vou ler novamente essa parte para vocês. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescimento, tal acontece entre vocês. Ou seja, entre vocês também está produzindo fruto e crescimento por causa do Evangelho, né? Desde o dia que ouviste e entendestes. Nós ouvimos e entendemos. Nós precisamos ouvir e entender a graça de Deus na verdade. Não é o ensino do pastor. Eu produzo quando eu entendo a graça de Deus. O poder dessa graça maravilhosa. Não é o poder do Zoe, como muita gente diz. É o poder do Zoe. É a terceira onda agora do avivamento, está chegando, a quarta agora, como já teve, então acho que vai ser a quarta ou quinta. Eu não sei qual onda que esse povo está mais. Agora é a palavra que gera. Não. A gente não viu isso ainda? O que o povo tem ensinado por aí? Isso não é de agora. É a nova unção agora. É a palavra que gera. Não dá tempo. É tanto... É tanto modismo, né? Tanta invenção, agora que você escuta um, já lança o Já outro, porque já tá bem. Próximo lançamento, né? Mas observe que não é a palavra Zoe, Zoe. É aquilo que vai gerar aquilo que eu digo acontece. Não. Quando nós entendemos, nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade. Amém? Segundo fostes instruídos por Epáfras, por isso que eu disse que precisamos de pastores fiéis. Eles foram instruídos por Epáfras. E observe que Epáfras não tinha a Bíblia como a gente tem, todo o Novo Testamento. O máximo que esse povo tinha na época ainda eram algumas cartas que recebia nas igrejas. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras era o quê? Fiel ministro de Cristo. Aqui, ministro, vem do grego diaconai, que também poderia ser traduzido fiel diácono de Cristo, ou fiel servo de Cristo. A palavra diaconai significa tanto diácono, servo ou ministro, né? O qual também vos relatou do vosso amor no Espírito Santo. Aí, se a gente pegar esse texto aqui, o que a gente vai compreender? Né? O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Santo. Mas se a gente mudar, pegar esse texto e casar ele com outro texto, bíblico também, em Romanos 5:5, que vai nos dar a entender melhor ainda esse texto. Romanos 5:5. Diz assim:
Ora, a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha aí. Aqui aos Colossenses fala, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Santo, no Espírito, né? Do amor no Espírito. Aí para a gente entender melhor, Paulo vai dizer então aos Romanos: ora, a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações. Como que Deus derramou seu amor sobre os nossos corações? Através do Espírito Santo que nos foi dado. Entenderam? Então, o amor de Deus está em nós por causa do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz assim, ó, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Dá tempo da gente fazer pelo menos a exegese dos 9, 10 e 11, 12? Sim. Vamos lá. Já é 9 e 6, vamos ver se a gente pega mais 10 minutinhos, 9 minutinhos. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. E como que a gente conhece a vontade de Deus? Vamos lá? Não deixamos de orar. Não, pelas suas escrituras, né? Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que viver agora de modo digno. Lembra que Paulo diz assim, aquele que roubava, aquele que furtava, né? Aquele que furtava não furta mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que via segundo o seu coração, já vive segundo a medida do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro. Ai, Jesus, aqui a gente precisa dar uma paradinha. Inteiro agrado. A sua Bíblia diz isso? A sua tradução? A minha está um pouco diferente. Qual? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Isso mesmo. Digno no Senhor. Continua? Continua. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Nossa, agradando-lhe em tudo. Aqui, né? É a mesma coisa, mesmo intento que Paulo está dizendo, a tradução só um pouquinho diferente, para o seu inteiro agrado. Ou seja, agradando-lhe em tudo. Por isso que eu disse, Deus conhece meu coração. Meu irmão, Deus conhece o coração, mas se você é servo, se você é santo, se é fiel, nós precisamos andar inteiramente no agrado. Amém? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, eu preciso frutificar em toda boa obra e crescer em todo o pleno conhecimento de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, eu preciso ser fortalecido de poder para ser perseverante e longânimo, aguardar, né? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos guardar essa passagem, nós vamos encerrar por causa do nosso horário, mas há muita coisa boa aqui ainda a partir do versículo 9. Né? A gente pode, talvez, na quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, como foi lido nessa noite em Tiago, né? Não cabe a nós sabermos se vamos ou não vamos, mas se Deus nos permitir, vamos fazer a exegese do texto do verso 9 ao verso 12. Só foi lido, não foi dito muita coisa para a gente encerrar já. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus?